Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Na antífona da entrada de hoje assim rezamos: sepultados com Cristo no batismo, fostes também ressuscitados com Ele, porque cresces no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Aleluia. Recordamos mais uma vez que o tempo pascal é uma grande memória do sacramento da iniciação cristã, sobretudo do batismo, porque desde a vigília pascal nós estamos afirmando que através do batismo nós nos tornamos participantes do mistério pascal. Então, por isso a antífona desse sábado da terceira semana da Páscoa evoca o sacramento do batismo. Nós hoje, dos Atos dos Apóstolos, nós continuamos a acompanhar a história da nossa igreja, da igreja nascente. A igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. E hoje nós temos um resumo da vida apostólica do apóstolo Pedro. Estamos quase chegando à conclusão da história de Pedro. Então, o resumo daquilo que fez esse apóstolo, para depois entrar numa história que já está um pouco iniciada, aquela de Paulo, mas que vai se tornando mais robusta na segunda e última parte dos Atos dos Apóstolos. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número, com a ajuda do Espírito Santo. Os Atos dos Apóstolos, temos dito já diversas vezes que é o Evangelho do Espírito Santo. Em diversos momentos ele assume claramente o protagonismo. Pedro percorria todos os lugares e então encontrou em Lida um homem chamado Enéas. E então Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma a tua cama. Este Enéas era um paralítico, já tinha 8 anos que era paralítico. E todos os habitantes de Lida e da região se converteram ao Senhor por causa deste fato. Acreditaram no Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, na ressurreição, por intermédio daquilo que o Senhor Jesus tinha prometido aos próprios apóstolos, que iria acompanhar o ministério deles com os dons extraordinários, com as curas das diversas enfermidades. E então, depois ele está perto de Jope e ali tem uma discípula chamada Tabita. Essa Tabita era uma pessoa reconhecida pelas boas obras, pelas esmolas, e ela adoeceu e morreu. Então vão dizer para Pedro: vem depressa até nós. Pedro chega ali e fica a sós com aquela mulher desfalecida e pede então que todos saiam. Pedro se ajoelha, se coloca em oração e vai voltar-se para o corpo da mulher e dizer: Tabita, levanta-te. Essa narração recorda aquele milagre de Jesus na ressurreição daquela filha de Jairo, uma adolescente, que Jesus está com os 3 apóstolos e que então vai dizer: Talita cum. E então Pedro deu-lhe a mão, ajudou-a a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. Então, nós vemos aqui, já no início dos Atos dos Apóstolos, se falava que as pessoas colocavam seus doentes na estrada para que a sombra de Pedro tocasse nelas e eles ficassem curados. Então nós vemos aqui um apostolado de Pedro zeloso com as comunidades, que está ali encorajando, mas que Deus vai mostrar o seu poder através deste apóstolo, para que assim seja favorecida a obra de evangelização. Assim nós podemos rezar com o salmista: que poderei retribuir ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Então, todos os prodígios que ele fez através de Pedro, mas tudo aquilo que ele faz na vida do salmista, na vida de cada um de nós. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Nós rezamos esse salmo hoje porque depois da ressurreição de Tabita, tem aqui uma expressão: é sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. O servo que é libertado para servir o seu Senhor, o único Deus. Nós hoje chegamos à conclusão do capítulo 6 do Evangelho de São João. Acompanhamos os 2 milagres que foram narrados no início, que foi na semana passada, na sexta-feira e sábado. Depois o discurso longo de Jesus na sinagoga de Cafarnaum.
Depois desse discurso, então, aonde Jesus apresentou o significado do pão, a palavra de Deus como pão, ele mesmo como pão, e depois o tema da Eucaristia, que foi o Evangelho de ontem. Então, o evangelista, chegando à conclusão deste texto, vai dizer que a multidão que estava na sinagoga começou a murmurar contra Jesus. E vão dizer: essa palavra é dura, quem consegue escutá-la? Então, meus caros, o discurso sobre o pão da vida, que culmina com a Eucaristia, não é um discurso fácil para os discípulos de Jesus que estavam ali. Então Jesus vai dizer: isso vos escandaliza? E quando vedes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. Então o Espírito, o Filho do Homem subindo para onde estava, Jesus concilia duas coisas que falam dele mesmo. Jesus gosta deste título, o Filho do Homem, que demonstra a sua fragilidade. Mas, por outro lado, é um Filho do Homem que pertence à glória, porque ele vai subir para onde estava antes, para junto de Deus. Assim, ele fala das suas duas naturezas. Uma natureza gloriosa, divina, mas que nem por isso vai se furtar a dar a vida por nós na morte dolorosa, vergonhosa da cruz. Então, Jesus continua e vai dizer: entre vós há alguns que não creem. Já desde o início desse diálogo, desse discurso, o sermão da sinagoga de Cafarnaum, que Jesus tem essa consciência, então, que não tinham fé e que haviam de entregá-lo. Já no início do Evangelho, Jesus já falava isso, no prólogo do Evangelho de São João, isso já é muito claro, e Jesus vai tomando consciência que alguém vai traí-lo e que vai entregá-lo à morte. E continua: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A fé é uma graça, é um dom, que como todo dom requer a nossa colaboração, o nosso empenho. Quanto maior o dom, mais a necessidade de um empenho pessoal. Então, a partir daquele momento, muitos discípulos de Jesus voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, nesse discurso de Jesus, vejam que no início as pessoas estavam procurando por causa do pão. Jesus mesmo não se ilude, vai dizer isso. Vocês estão me procurando não porque viste sinais, mas porque estão buscando pão. Agora, Jesus continuou na sinagoga e vai aprofundando um discurso que é um discurso exigente, com alguns aspectos que nós buscamos salientar para vocês, da dificuldade de adesão. Então, o discurso é um discurso que eles mesmos vão dizer: essa palavra é dura, quem consegue escutá-la? E então, agora eles começam a abandonar Jesus, voltaram atrás. Então Jesus vai dizer aos 12: vós também quereis ir embora? Então vejam que é interessante isso em Jesus. Diante de um discurso diante de uma multidão que está buscando a ele, porque quer um milagre, Jesus começa um discurso que é empenhativo, que é exigente, que requer um chamado à conversão e uma conversão verdadeira. Mas quando a multidão começa a abandonar Jesus, ele não volta atrás. E ainda vai perguntar para os discípulos, para os 12, vocês também querem ir embora? E Simão Pedro, como nos evangelhos sinóticos, vai ser aquele que vai professar a fé em nome de todos os outros, em nome de nós que somos igreja. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Então, é o Senhor. Mas também reconhece que, depois de todo esse discurso de palavra, Tu tens palavra de vida eterna. E afirma a sua fé, a fé de todos nós. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Diante da pergunta de Jesus, vocês também não querem ir embora? Pedro não somente vai dizer, não, nós queremos ficar, mas ainda vai reconhecer que este com quem eles querem ficar, com quem nós queremos ficar, é o Senhor, é o Santo de Deus. Na oração de hoje, ó Deus que renovastes nas águas do batismo os que creem em vós, protegei os que renasceram no Cristo, para que vençam as ciladas do erro e permaneçam fiéis à vossa graça. Renascidos pelo batismo, nós pedimos ao Senhor para que nós possamos vencer as ciladas que nos armam o tentador e para que nós permaneçamos unidos a Ele.
Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.